Algumas considerações para entender a violência contra a mulher de uma forma mais profunda. Na imagem que nós temos à esquerda ali, pintada pelo Magritte, pintor belga, ilustra bem o complexo de Édipo, em que a criança se percebe primeiro no corpo da mãe. A criança percebe o corpo da mãe primeiro e se percebe no corpo da mãe como se o corpo da mãe fosse o seu. Posteriormente, a criança tem essa autopercepção do seu próprio, a percepção do seu próprio corpo. E nessa forma de relacionamento entre a criança e a mãe, e o foco aqui é a criança, laços afetivos são criados. O que faz com que a criança, no caso do menino, ele tenha como se fosse protelado esse contato com o seu próprio corpo. Ele permanece tendo o contato do corpo com o corpo da mãe como se fosse o seu. E nesse processo é como se ele estivesse alienado do seu próprio corpo, porque ele está voltado para o corpo da mãe. Nesse ponto do complexo de Édipo, existe uma ameaça chamada de castração, que não é só a questão do pai, que pode haver uma interdição, ele percebe como uma ameaça, né, nesse laço com a mãe, mas a castração visa justamente a inversão dessa relação com a mãe. Como eu coloquei na imagem ali, desmontei a imagem, e é como se a mãe voltasse para si mesma, né, e a criança voltasse para o seu próprio corpo. Então essa ruptura chamada de castração na psicanálise é justamente essa cisão desse afeto, desse laço afetivo que a criança, que o menino tem com a mãe. No livro do Freud, no livro 22, sobre algumas conferências, o Freud deixa bem claro, quando ele escreve ali, o temor da castração. Né? No caso do menino, ele acaba abandonando o complexo de Édipo porque ele tem medo da interdição do pai, que seria a castração. Castração, a criança é forçada a entrar em contato com o aspecto afetivo mais profundo, que no caso da menina é diferente. A menina ela tem um movimento diferente. Ao invés de abandonar, como está escrito ali logo acima, né, o complexo de castração prepara para o complexo de Édipo. Ao invés de destruí-lo, a menina é forçada a abandonar a ligação com a sua mãe. Então tem um movimento, a questão principal está ali escrito abaixo, que as meninas permanecem nesse complexo por um tempo indeterminado. E só vai destruir tardiamente e ainda assim de uma forma talvez incompleta. Então, resumindo, é como se a menina já tivesse contato com esse aspecto afetivo mais profundo, que não é o caso do menino. O menino, ele não, para ilustrar a ideia, é como se a menina tivesse o contato com esse aspecto mais profundo e o menino não. A menina é mais fácil, fica mais evidente essa forma de expressar esse afeto. Dando um salto para o outro lado aqui, na história, né, nós podemos observar várias vezes como a mulher foi sempre, tem sido sempre o alvo, né, propagando aí mentiras, com o objetivo de desvalorizar o feminino, né, fazendo a balança pender sempre para o lado masculino. Por essa razão, por causa do medo da castração. Ainda no Código da Vinci Dan Brown, ali nós temos mais vários detalhes interessantes relatando episódios na história, como também esse daqui, em que houve várias campanhas com o objetivo de demonizar o sagrado feminino.
o objetivo de destruir o sagrado feminino. Se nós colocamos, então, a questão do movimento masculino como medo de entrar em contato com esse afeto que não há na mulher, fica mais claro entender esse movimento irracional contra o feminino, porque basicamente o feminino é a alma, né? É o afeto mais profundo. E para terminar ali todo o movimento, né, com esse livro, que é a Inquisição Católica, o livro é chamado de Maleus Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras, né, do perigo, né, das mulheres, pensamento liberal, enfim, com o objetivo de localizar, torturar e destruir as mulheres, chamadas de bruxas. Um pouco mais abaixo ali, as parteiras também eram perseguidas e mortas por sua prática herética, uso de conhecimento médico para evitar as dores, porque a mulher tinha que sentir a dor em razão do pecado da Eva. E durante 300 anos de caça às bruxas, né, chegando aí a 5 milhões de mulheres que foram queimadas na fogueira. Então já havia naquela época a propaganda e um massacre voltado contra a mulher. E a última frase ali é muito interessante também: o mundo de hoje é prova viva disso. Porque agora o mundo tem uma forma de propagar muito maior por causa da internet e da mídia. Então, resumindo em poucas palavras, a mulher como a fonte desse afeto mais profundo é uma ameaça. É quando o objetivo é manter as pessoas alienadas e dissociadas desse aspecto mais profundo.